Vamos orar para começar essa aula. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por todo o teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela palavra do Senhor. Abre o nosso entendimento, nos ajuda a crescer na fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre a Trindade, um dos pontos mais importantes da fé cristã, porque falar da Trindade é falar daquele que nós adoramos, falar do nosso Deus. Nosso Deus, como dizia Agostinho, é o Deus Trindade. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver está aqui na pergunta 20. A pergunta diz assim: quantos deuses existem? Apenas um, o Deus revelado na Bíblia Sagrada. Então, a doutrina da Trindade não é a doutrina de que existem três deuses. A doutrina da Trindade é a doutrina de que existe um único Deus. Os cristãos, eles não são politeístas, os cristãos são monoteístas, ou seja, eles adoram um único Deus, eles acreditam que só existe um ser que pode ser chamado de Deus. Está em algumas partes da Bíblia, como por exemplo, Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto é a introdução do maior mandamento, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, que é amar a Deus com todo o coração. Mas a introdução desse mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Então essa unicidade de Deus é muito importante. Ela precisa ser mantida, ela precisa ser pregada, ela precisa ser crida, porque o Deus que nós adoramos é um só. Outro texto bíblico que ilustra também essa verdade está lá em Isaías 44, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus, ou seja, não existe nenhum Deus além de mim. Eu sou o único que pode ser chamado de Deus. Quem é esse ser que é o único que pode ser chamado de Deus? É o Rei de Israel, é o Senhor dos Exércitos, é Jeová, é o Deus da Bíblia, é o Pai de Jesus Cristo. Bom, então vamos lá, essa é a primeira questão. Só existe um único Deus, essa verdade é bíblica, existe um único Deus. Então, o que é a Santíssima Trindade? A próxima pergunta. A resposta é o nome que damos à revelação contida na Bíblia Sagrada de que Deus é um só e existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, tá. Então, quando nós falamos de Santíssima Trindade, se Deus é um só, nós estamos falando de uma doutrina que está contida na Bíblia Sagrada. Isso é importante também dizer, porque tem gente que acha que a doutrina da Trindade é fruto de um concílio humano pós-bíblico, político, de uma instituição. Até mesmo algumas pessoas da Igreja Papista defendem a ideia que a Trindade é uma doutrina da Igreja, não necessariamente da Bíblia, mas isso não é verdade. Não é verdade. Hoje nunca foi verdade, né? Nem mesmo se você estudar os pais da igreja que estiveram presentes no concílio de Nicéia e que foram importantes na fixação dessa verdade na mente das pessoas, não no estabelecimento da verdade, mas na fixação, na defesa da verdade, porque a verdade é estabelecida pelo fato de que Deus é um só e existem três pessoas, mas essa doutrina é derivada da Bíblia. Então, é que Deus é um só, a gente deriva de textos bíblicos que falam da unidade divina. E que ele é três pessoas é derivado do fato de que três pessoas na Bíblia são descritas como Deus e, ao mesmo tempo, são descritas como pessoas separadas, como pessoas diferentes. Então, o primeiro texto aqui importante para a gente é Mateus 28:19, que diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, tá. Se é para nós fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que perguntar o que é o batismo. O batismo, ele não é só um banho de água. E o batismo, ele não é um ritual vazio. O batismo é um ritual estabelecido por Cristo de aliança, que torna alguém um discípulo de Jesus, torna alguém um discípulo do Senhor. Existe uma transformação na vida de quem incorre no batismo. Você pode ver no próprio versículo. Fazei discípulos como? Batizando-os
Então é assim que alguém se torna discípulo de Jesus. Então ele é uma aliança, tá? Uma aliança com quem? Uma aliança com quem te dá vida, com quem te regenera, com quem te salva, com quem é seu Criador, com quem é seu Redentor. Portanto, é uma aliança com Deus. Mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Pai é Deus, então é justo ser batizado em nome do Pai. Mas se o Filho não é Deus, não faz sentido batizar alguém em nome do Filho, ou do Espírito, na verdade. Só podemos batizar uma pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se cada uma dessas três pessoas for Deus, porque o batismo é um sacramento de união com Deus, de aliança com Deus. Por isso você não pode batizar alguém em nome do pastor fulano de tal. Por quê? Porque o pastor fulano de tal não é Deus, e o batismo é uma aliança com Deus. Então veja, o fato de que Jesus estabeleceu o batismo como esse ritual, esse sacramento de união com Deus, que é feito no nome dessas três pessoas, indica que cada uma dessas três pessoas é o único e o verdadeiro Deus. Então, vamos ver outros textos que são um pouco mais claros sobre isso. A próxima pergunta é a seguinte: o Pai é Deus? Sim, a Bíblia revela que o Pai é Deus. Por que eu sei que o Pai é Deus? Eu sei porque a Bíblia revela. As Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, autoridade final e última em tudo que nós temos que crer e viver e obedecer, revela que o Pai é Deus. Isso, na verdade, talvez não precisaria ser provado, mas é importante, porque se é uma informação que está na Bíblia, ela tem que ser bem passada, bem explicada. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Certo? Um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então só existe um Deus, quem? O Pai. O Pai. Tudo pertence a Ele e é para Ele que nós vivemos. Mas o versículo continua. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então existe um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. É claro que essa parte de um só Senhor Jesus Cristo, de forma alguma, significa que Jesus não é Deus. Algumas pessoas interpretam muito mal esse texto, dizendo, olha, o Pai é Deus e o Filho é Senhor, mas ele não chega a ser Deus. E aí eu pergunto, tá, mas aqui não está falando que ele é um Senhor, ele está falando que ele é um só Senhor. Ou seja, não existe outro Senhor além de Jesus Cristo. Então, se esse argumento de que Jesus não é Deus por causa desse texto, que ele seria só Senhor, fosse válido, se esse argumento fosse válido, isso implicaria dizer que Deus não é Senhor, porque um é Deus e o outro é Senhor, né? Mas claramente não é isso que o apóstolo quer dizer. Quando ele fala que há um só Deus, que é o Pai, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, é óbvio que no entendimento do apóstolo, quem for Deus é Senhor, e quem for Senhor é Deus. Então, sim, o Pai é o único Deus, o Filho é o único Senhor, e eles são o mesmo Deus e o mesmo Senhor. E ele ainda fala, falando de Jesus Cristo, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, que é um paralelo do que ele acabou de falar sobre o Pai, de quem é tudo, e aqui ele fala do Filho, pelo qual são todas as coisas, e para quem nós vivemos, falando do Pai, e nós por ele, falando do Filho. Então a honra que você dá ao Filho depende também da honra que você dá ao Pai. Se você não honra o Pai verdadeiramente, você não vai admitir a divindade do Filho. Você só honra o Pai na medida que você admite a divindade do Filho. Mas esse ainda não é o ponto do texto. O mais importante nesse texto é que para nós há um só Deus, o Pai. Então é óbvio que quando a Bíblia fala do Pai, ela está falando de Deus e, portanto, os cristãos, eles são a mesma coisa, eles falam o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o Pai é Deus, portanto, para nós o Pai é Deus. Bom, a próxima pergunta concerne o Filho. O Filho é Deus? Sim. A Bíblia revela que o Filho é Deus. Vamos lá agora em João capítulo 1, versículo 1.
em que a palavra de Deus diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá. No princípio era o verbo, então está dizendo que o Filho, ele era o verbo. E essa palavra verbo aqui é uma tradução muito bonita, muito tradicional, mas também poderia ser substituído por palavra, né? No princípio era a palavra, era o logos. Essa é, na verdade, a palavra original no grego para se referir ao Filho. No princípio era o verbo. E esse verbo, esse logos, que é Jesus, que era no princípio, estava com Deus, certo? Então alguém fala, tá vendo? Ele estava com Deus. Então ele não era Deus porque ele estava com Deus? Não, o versículo, essa conclusão, se alguém chegar à conclusão de que o verbo não era Deus já que ele estava com Deus, essa pessoa vai ter chegado a uma conclusão completamente diferente da conclusão do apóstolo João, porque o apóstolo dizia o verbo era Deus. O mesmo verbo que estava com Deus é o verbo que era Deus. Agora, esse versículo ele é muito importante porque ele estabelece de uma só vez que o verbo, ou seja, o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, é Deus. Então, ele é sim o Deus verdadeiro. E também estabelece que ele não é o Pai, certo? Então, existe uma diferença entre o Filho e o Pai. Eles são o mesmo Deus, mas não são a mesma pessoa. O verbo estava com Deus indica que existe uma distinção entre Deus Pai e o verbo, o Deus Filho. Mas e o verbo era Deus indica que existe também uma identificação entre o Filho e Deus. Bom, então sim, o Filho é Deus. Quando alguém diz que o Filho é Deus, quando alguém adora o Filho como Deus, isso não é idolatria, isso é perfeitamente verdade, isso é de acordo com a natureza real das coisas. Ao mesmo tempo, também é necessário admitir que o Filho não é o Pai, que existe uma distinção entre os dois. A próxima pergunta tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus? Sim, a Bíblia revela que o Espírito Santo é Deus. Eu quero que você perceba aqui no fluxo desse estudo que a fonte de autoridade para estabelecer essas verdades é sempre a Bíblia. É sempre a Bíblia. A Bíblia estabelece o fato que existe um único Deus. E a Bíblia estabelece o fato de que cada uma dessas três pessoas é esse Deus. Então vamos ver os versículos aqui que falam sobre a divindade do Espírito Santo. Atos 5, versículo 3 e 4 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, nesse texto está falando da história de Ananias e Safira, um casal que no começo da igreja, lá bem no começo do início da história da igreja, decidiu entrar num acordo, porque eles viram várias pessoas vendendo as suas posses e distribuindo o preço que eles arrecadaram dessa venda entre os necessitados da igreja. Aquilo ficou muito bonito, as pessoas acharam aquilo muito lindo, e eles quiseram participar disso de alguma maneira, mas eles não queriam doar todo o dinheiro. Então eles venderam as posses deles, venderam algum bem que eles tinham, e pegaram uma parte do dinheiro e depositaram aos pés dos apóstolos. Mas não disseram que era só uma parte, deram a entender que era o valor total. Então eles queriam, também a fama de terem sido pessoas que se doaram e que deram tudo e tal, mas na verdade não eram e estavam mentindo, eles tinham doado só uma parte. E aqui Pedro explica para Ananias: olha, Ananias, veja, o dinheiro era seu, você não precisava ter dado nada. Você não era nem obrigado a dar o valor desse bem que você vendeu para ninguém. Você podia ter ficado com tudo para você. Não é? E se você quisesse dar uma parte, você podia chegar e dizer: olha, isso aqui é uma parte, tá? Eu estou retendo a outra parte aqui, porque o bem é seu. O problema é que você veio com o coração cheio desse desejo mal de mentir para o Espírito Santo. Então ele está dizendo: olha, para o Espírito Santo que você está mentindo. E mais tarde, na mesma perícope,
ele termina dizendo, olha, não mentistes aos homens, mas a Deus. Bom, se era para o Espírito Santo que Ananias estava mentindo, e mais tarde Pedro fala que era para Deus que ele estava mentindo, o que é que Pedro está nos ensinando? Que o Espírito Santo é Deus, porque se alguém mente para o Espírito Santo, e ao mentir para o Espírito Santo está mentindo para Deus, isso só me diz que o Espírito Santo é Deus. Além disso, também é importante nesse texto frisar que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é alguém, ele não é simplesmente uma energia, uma força. Por quê? A Bíblia diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo, mas ninguém mente para uma força. Ninguém mente para uma energia impessoal. Você só pode mentir para alguém, alguém que esteja ouvindo, alguém que tenha pensamento, alguém que tenha identidade individual. Então, você não pode mentir para a parede, para a corrente elétrica, para a mesa, para a cadeira, para o chão, para o ar, para as nuvens. Você só pode mentir para pessoas. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, nunca Ananias poderia mentir para ele. Mas se Ananias conseguiu mentir para o Espírito Santo, é óbvio que o Espírito Santo não é só uma energia, ele é uma pessoa. Ok, vamos lá. Tem mais um texto sobre o Espírito Santo? Tem. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora veja aqui claramente o apóstolo está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós e ele é adorado em nós. Mas se o Espírito Santo não é Deus, então nós não devíamos ser o templo dele. Nós somos o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E tem um paralelo, aliás, no versículo, porque quando ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, ele está querendo dizer exatamente que o Espírito é o paralelo de Deus. O templo de Deus é o templo do Espírito de Deus. Então, vamos lá, isso em conclusão, será que isso significa que são três deuses, já que cada uma dessas três pessoas é dita na Bíblia ser Deus? Não, de forma alguma. A Bíblia revela que há apenas um único Deus que existe e deve ser adorado, e que cada uma dessas três pessoas santíssimas, embora não se confundam, são esse mesmo e único Deus. Veja João 14, 16, 17, por exemplo. E eu rogarei ao Pai, aqui Jesus falando, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui nesse texto é muito interessante que ele une a Trindade, né? Você vê o Filho dizendo eu, e você vê ele se referindo ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Então já tem duas pessoas da Trindade aqui. Ele vos dará outro consolador. Esse outro consolador é interessante, porque ele diz para que fique convosco para sempre. Outro consolador está querendo dizer outro como eu, outro eu consolo vocês agora, vai vir um outro que vai consolar vocês. Esse outro consolador, ele diz quem que é? O Espírito da verdade. Então tem a Trindade aqui. Jesus, o Filho, roga ao Pai, e o Pai dará outro consolador que é o Espírito da verdade. Então, quem adora o Deus verdadeiro, adora o Deus verdadeiro em cada uma dessas três pessoas. O Espírito que habita no cristão verdadeiro é o Espírito que foi enviado pelo Pai por causa da intercessão do Filho. E ele habita em nós e estará em nós, como Jesus disse. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele é a presença de Deus na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus morando dentro do seu coração. Outro texto também fala sobre isso, está em 2 Coríntios 13, versículo 14. E aqui é interessante porque esse texto é uma bênção apostólica do apóstolo Paulo sobre a igreja dos Coríntios. No final da carta ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Veja que ele não menciona
nenhum dos demais apóstolos, nem a si mesmo. É só Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Por quê? Por que essas três pessoas aparecem na bênção apostólica? Porque elas são Deus. A bênção apostólica é uma impetração da bênção em nome de Deus. Como cada uma dessas três pessoas é Deus, é justo, é válido, é importante para Paulo que cada uma delas seja mencionada na bênção para a igreja. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Trindade. Qualquer pessoa que esteja adorando o Deus verdadeiro está adorando a Trindade. E um último texto, 1 João 5, versículos 7 e 8, que diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Então, existem três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou seja, o Verbo, e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas são um o quê? Um único Deus. É o que a Bíblia nos ensina. E é por isso que nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos na Trindade porque é assim que a Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala de Deus como um Deus trino, um Deus único, que existe em três pessoas. E essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos, é a Ele que nós dedicamos a nossa vida, é Ele que nos salvou, é Ele que planejou todo o projeto da nossa salvação, é esse Deus único e verdadeiro. Então, o estudo de hoje é esse. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu para estudar, para aprender a Tua palavra, para aprender um pouco mais das Escrituras. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Nos ajuda a Te adorar, ó Deus Trino. Nos ajuda a Te louvar com o nosso coração, com toda a nossa alma. Consagrar todo o nosso ser a Ti, Senhor, e aprender com a Tua bondade, com a Tua comunhão perfeita dentro da Trindade. Senhor, meu Deus, a também amarmos uns aos outros e amarmos o Senhor acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém.